Quem não está familiarizado com o magnata dos negócios, o bilionário e investidor Elon Musk? Com apenas 51 anos de idade, ele tem um patrimônio líquido estimado em cerca de 210 bilhões de dólares. Isso faz dele a pessoa mais rica do mundo, de acordo com o índice Bloomberg de bilionários, e a lista também em tempo real da Forbes. O gênio tecnológico e investidor, anjo aí por trás da Tesla, também é o fundador da SpaceX, a fabricante aeroespacial e empresa de serviços de transporte espacial que foi lançada em 2002. A SpaceX fabrica naves espaciais, fornece lançamento espacial e é também uma corporação de comunicação via satélite. Os produtos mais populares da empresa incluem veículos de lançamento pesado, o Falcon 9, o Falcon normal, vários motores de foguetes, o Cargo Dragon, nave espacial da tripulação e satélite de comunicações Starlink. A constelação de internet via satélite da Starlink lançou várias missões no espaço exterior e é natural que os entusiastas do espaço observem com atenção as gravações de tais eventos. E como acontece, algumas dessas missões a bordo de várias naves espaciais de propriedade da SpaceX encontraram objetos não identificados que muitos pensam que poderia aí indicar a presença de alienígenas lá fora. E aí o Elon Musk revelou que uma das câmeras da SpaceX continua detectando algo inacreditavelmente enorme durante as suas missões, e eles não têm certeza do que é exatamente. A Starlink da SpaceX fornece cobertura de acesso à internet via satélite para 40 países diferentes e pretende fornecer serviço móvel global também até o final de 2023. Os satélites foram lançados em 2019 e em setembro de 2022, a Starlink consiste de mais de 3.000 satélites pequenos, produzidos em massa em órbita terrestre baixa. Estes se comunicam com transceptores terrestres designados. A empresa espera implantar cerca de 12.000 satélites com uma possível extensão para 42.000 em um futuro próximo. Desde junho de 2022, a Starlink tem fornecido acesso à internet a mais de 500.000 assinantes. A instalação de desenvolvimento de satélites da SpaceX está localizada em Redmond, Washington. Ela também abriga o centro de pesquisa Starlink, equipes de fabricação e controle de órbita. Antes do lançamento, a SpaceX calculou o custo deste projeto de uma década destinado a projetar, construir e implantar a constelação em torno de 10 bilhões de dólares. Isto pode parecer muito, mas a empresa espera mais de 30 bilhões de dólares em receitas até 2025. Alguns astrônomos estavam preocupados com os efeitos que estas constelações poderiam ter na astronomia baseada em solo. Eles também levantaram a questão de que os satélites só irão contribuir para o ambiente orbital já congestionado. Como uma tentativa de mitigar essas preocupações, a SpaceX fez vários upgrades e alterações no satélite Starlink a fim de reduzir o seu brilho durante a operação. Entre fevereiro de 2018 e 2022, a SpaceX lançou cerca de 2.099 satélites em órbita. Em março de 2020, eles relataram que a empresa estava produzindo 6 satélites a cada dia. A internet fornecida pela Starlink é muito mais superior do que a tradicional internet via satélite, pois a Starlink é uma rede global que não é limitada pelas limitações de infraestrutura em terra. A empresa espera fornecer acesso de alta velocidade à internet em lugares onde anteriormente era difícil de fornecer. O único satélite da Starlink pesa cerca de 260 quilos. Eles deveriam permanecer em órbita terrestre baixa a uma altitude de cerca de 1.100 quilômetros. O primeiro grande lançamento de maio de 2019 inclui 60 satélites pesando 227 quilômetros cada um. Eles foram colocados a uma altitude relativamente baixa, de 550 quilômetros por causa das preocupações com o ambiente espacial. Eles empregam links óticos intersatélites e tecnologias de formação de feixes e processamento digital em fase nas bandas Ku e Ka. Os primeiros satélites foram lançados sem ligações a laser, que mais tarde foram testadas com sucesso no final de 2020. A implantação dos satélites 1440 iniciais foi planejada em 72 planos orbitais de 20 satélites cada. A SpaceX também está planejando lançar mais satélites Starlink na Starship, um foguete em desenvolvimento da SpaceX com uma capacidade de carga útil muito maior. O próprio Elon Musk descreveu estes satélites como parecendo pequenos OVNIs planos. A Starlink anunciou que, a partir de agora, somente a nave estelar será o único veículo de lançamento que eles empregarão no lançamento da versão 2.0 do Starlink, que é muito maior. Durante um dos lançamentos do Starlink, os telespectadores que desfrutaram da realização massiva notaram algo estranho no fundo. Para a maioria das pessoas que notaram isso, o objeto parecia um charuto maciço. Aparentemente, ele estava voando ao lado do foguete. Esta não é definitivamente a primeira vez que uma das muitas câmeras da SpaceX detecta algo que poderia ser um objeto voador não identificado. Quase toda vez que a empresa lança um foguete no espaço, o público entusiasmado consegue detectar algum tipo de objeto estranho e fora do lugar nas gravações. Muitas pessoas conseguiram tirar fotos e capturas de tela do objeto a partir do vídeo,
Esse pensamento rápido nos forneceu evidências de que algo estava realmente visível perto do foguete. Caso contrário, poderia ter sido perdido devido à alta velocidade com que se moveu e não ficou no quadro por mais de 1 segundo ou 2. A maioria das pessoas que avistaram o objeto semelhante a um cigarro estavam bastante animadas e também estavam quase totalmente convencidas de que se tratava de um OVNI. As imagens ficaram virais e todos estavam perguntando na internet sobre esse objeto no frame. A maioria dos especialistas descartou o objeto como lixo espacial, mas os entusiastas alienígenas e teóricos da conspiração tendem a ter uma mente própria em tais casos. E devido ao aparecimento recorrente de tais objetos estranhos em vários outros vídeos do espaço exterior, eles não estavam dispostos a desconsiderá-lo como algo tão trivial quanto lixo no espaço. A descoberta deste desconhecido objeto cilíndrico voando através do foguete levou muitos a observar cuidadosamente os outros vídeos de lançamento. Eles também estão ansiosos para examinar qualquer gravação dos próximos lançamentos para garantir que eles não percam nenhuma aparição do enorme objeto assustador que está por vir. Afinal, eles se deparam com estes OVNIs com bastante frequência. Em abril de 2022, a NASA e a SpaceX lançaram com sucesso 4 astronautas em órbita a bordo da espaçonave Dragon, da tripulação da SpaceX. O lançamento quase não teve nenhum incidente, exceto por um pequeno detalhe. A tripulação experimentou um susto enorme enquanto viajavam para a Estação Espacial Internacional. Eles foram informados sobre uma possível colisão com um objeto não identificado pelo Comando Espacial dos Estados Unidos. O objeto estava sendo rastreado e classificado como desconhecido. De acordo com Kelly Humphreys, um porta-voz da NASA, não havia tempo para realizar uma manobra de evasão para tirar a nave do caminho do objeto. Então, a SpaceX aconselhou os astronautas a colocarem as suas correias pressurizadas caso uma colisão ocorresse. Humphreys declarou: "A possibilidade da conjunção chegou tão perto do tempo de aproximação mais próximo que não houve tempo para calcular e executar uma manobra de fuga de destroços com confiança." De acordo com a porta-voz do Comando Espacial dos Estados Unidos, Erin Dick, o Pentágono notificou a NASA sobre a possível colisão quase 7 horas após o lançamento da espaçonave. Entretanto, após uma análise mais detalhada, o 18º Esquadrão de Controle Espacial descobriu que não havia nenhuma ameaça conjunta e todos os astronautas a bordo da espaçonave estavam seguros. A maior aproximação que eles conseguiram do objeto não identificado estava apenas a 45 quilômetros da espaçonave. Não exatamente alarmante ao ponto de entrar em pânico, mas perto o suficiente para causar preocupação. Outro evento que enviou a mídia social para o frenesi ocorreu em abril de 2022. Milhares de pessoas compartilharam um clipe que parecia ser uma bola giratória de luz deslizando sobre o cume do Mauna Kea. A gravação foi capturada por uma câmera de live stream que foi montada no telescópio Subaru por volta das 17 horas. Muitos dos telespectadores pensaram que era algum tipo de redemoinho voador e estavam convencidos de que estava conectado a uma nave espacial extraterrestre. Especialistas como J.D. Armstrong, especializado em educação e extensão na Universidade do Havaí, Instituto de Astronomia, sabiam que era melhor. Ele imediatamente descartou estas teorias de longo alcance e explicou aos neozelandeses online que aquilo ali não era de forma alguma associado com objeto voador não identificado ou uma visita extraterrestre secreta. A estranha formação no céu era parte do foguete Falcon 9, lançado pela SpaceX mais cedo, naquele dia, da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Armstrong apontou que este era o estágio superior do foguete. É como se fosse a segunda seção para cima, e como eles estão queimando combustível, parece que esse estágio superior está em espiral, terminando e caindo assim e criando um padrão espiral semelhante a um fogo de artifício que fica girando e brilhando no céu. Objetos não identificados têm sido bastante generosos com suas visitas aos foguetes da SpaceX, porque seu aparecimento nas gravações dessas câmeras da empresa não é uma nova tendência. Quando o foguete SpaceX Falcon 9 explodiu durante um teste de fogo em 2016, alguns entusiastas de OVNIs que examinaram as gravações avistaram um misterioso objeto voador bem próximo a ele. A melhor gravação da explosão do foguete foi fornecida por uma empresa de produção de vídeo sem fins lucrativos chamada US Launch Report. Eles capturaram o evento com uma lente de zoom de uma distância segura. Ela foi publicada no YouTube em 1º de setembro de 2016 e imediatamente chamou a atenção dos entusiastas alienígenas. O objeto voador no vídeo era definitivamente real. Se o vídeo for desacelerado, o objeto escuro voando através da tela, começando pelo lado direito e se movendo em direção ao foguete, é visível. Isso também foi quando o Falcon 9 explodiu. Por definição, o objeto misterioso era um OVNI. Alguns dos teóricos da conspiração online, muito animados, sugeriram que o objeto era algum tipo de objeto alienígena ou talvez um ataque com um drone. Mas pessoas com uma abordagem mais realista apontaram que provavelmente era um pássaro, um inseto, um frisbee ou até mesmo um avião distante. Mike Wagner, um produtor do US Launch Report, tweetou sobre o objeto e disse que a anomalia da SpaceX, aparentemente, todo o pessoal aí de OVNI nunca viu um pássaro.
É uma teoria mais plausível para ser honesto, né? Depois de assistir ao vídeo várias vezes, muitos outros também admitiram que o suposto OVNI aparece tanto antes quanto depois da explosão. E muitos foram capazes de contar vários outros objetos voadores à distância, que eram pássaros, provavelmente. Havia também alguns insetos voando mais perto da lente da câmera. A SpaceX não é a única a gravar a anomalia em forma de charuto. Acontece que estes já foram testemunhados em vários vídeos no espaço. Muito antes de a câmera da SpaceX capturar a estranha aparência cilíndrica, as imagens da NASA também apresentavam um objeto similar. Entusiastas de OVNIs avistaram mais uma nave alienígena perto da Estação Espacial Internacional em 2016. Eles achavam que a sua forma se assemelhava a um charuto. Muitos acreditavam que esta longa nave alienígena cilíndrica pode ter aí nos visitado antes. Scott C. Waring, um incansável observador alienígena, encontrou o objeto da NASA a partir da Estação Espacial. Ele também foi o único a apontar que o objeto tinha uma semelhança incrível com o suposto veículo visto perto do ônibus espacial Atlantis, em 2006. Como a maioria dos outros incidentes de avistamentos de OVNIs, os observadores de OVNIs negligenciaram em relatar as explicações mais lógicas para estes objetos vistos no espaço. Scott é bastante inflexível que os alienígenas existem e têm feito aparições em nosso sistema solar de tempos em tempos. Ele disse: "Enquanto eu observava, eu notei um objeto cilíndrico longo flutuando ao lado e abaixo da estação espacial. Sua velocidade foi igualada com a ISS, mas o objeto era semi-transparente. Infelizmente para ele, a tela ficou azul exatamente quando ele pensou que estava prestes a entrar em foco. De acordo com ele, é o que acontece quando a NASA captura um OVNI na câmera. Eles apenas cortam a alimentação do vídeo por alguns minutos." Ele também disse que o estranho objeto em forma de charuto lembrava do cilindro OVNI e Orbis vistos na CNN em 2006, perto do ônibus espacial Atlantis. Entretanto, esse objeto também foi seguido por 5 a 10 orbes de metal cinza que não apareceram dessa vez. Parece que os objetos em forma de charuto são os favoritos do espaço. Outro objeto aparentemente em forma de charuto chamado Oumuamua foi avistado em excesso de velocidade através do nosso sistema solar em 2017. Os astrônomos estavam incertos sobre como classificá-lo, mas estavam bastante confiantes de que não era uma nave espacial alienígena. Sua estranha forma e movimento, no entanto, levou alguns cientistas a assumir que o Oumuamua era algum tipo de tecnologia alienígena, talvez explorando o cosmos. Afinal de contas, foi o primeiro objeto de outro sistema estelar que vagueou pelo nosso. Mas depois de examinar os dados, uma equipe internacional de pesquisadores concluiu que não havia evidências convincentes que favorecessem uma explicação alienígena. Ele foi normalmente designado 1L/217 Oumuamua foi descoberto por Robert Warwick, com a ajuda do telescópio Pan-STARRS, no observatório Haleakala, no Havaí, em 19 de outubro de 2017. Quase 40 dias após ter passado seu ponto mais próximo ao Sol em 9 de setembro. Quando foi avistado pela primeira vez, Oumuamua estava a cerca de 33 milhões de quilômetros da Terra e já se afastava do Sol em velocidade. Os cientistas rastrearam o objeto avermelhado de 14 de outubro de 2016 até 2 de janeiro de 2018, depois que ele se tornou muito fraco para ser detectado mesmo com um telescópio mais potente. O Oumuamua foi estimado em cerca de 800 metros de comprimento. Astrônomo da Universidade de Maryland e co-líder do trabalho de pesquisa na Nature Astronomy, Matthew Knight, declarou que sua principal descoberta foi que as propriedades de Oumuamua eram consistentes, com uma origem natural e que uma explicação alienígena era injustificada. Se tivesse dado uma volta repentina e inexplicável, então eles certamente teriam investigado mais sobre a frente da nave espacial alienígena. O nome Oumuamua vem da língua nativa havaiana e significa um mensageiro chegando de uma grande distância. Knight também explicou que não foi fácil encaixar esse objeto em classificações familiares como cometa ou asteroide. Eles evitaram colocá-lo em uma dessas caixas e preferiram usar um termo genérico como objeto. De acordo com pesquisadores, o Oumuamua foi de alguma forma ejetado de um sistema estelar distante e estava atravessando o espaço interestelar. Ele se desviou ligeiramente de um caminho que poderia ser explicado puramente pela atração gravitacional do Sol, por causa do que alguns dos pesquisadores pensam ser aparentemente uma minúscula emissão de gás de sua superfície. Isso sugeriria que era um cometa, mas qualquer emissão desse tipo era muito pequena para ser detectada. Também lhe faltava uma cauda de poeira ou um jato de gás, que são características indicadoras de cometas. Os pesquisadores escreveram que uma explicação direta para esse Oumuamua é que ele é um planetesimal, um bloco de construção planetário ou um fragmento de um planeta que se formou em um sistema estelar distante. A composição deste misterioso objeto ainda não é conhecida. É difícil dizer se ele é apenas rocha ou se inclui metal ou outros elementos. Mas e se os observadores de OVNIs e entusiastas alienígenas estiverem certos sobre estas entidades em forma de charuto?
E se eles não forem apenas detritos espaciais ou fragmentos inanimados dos cantos mais distantes do espaço exterior? Afinal, não há como afirmar o que esses objetos não identificados realmente são. E por que eles têm a forma de longos charutos cilíndricos?